Olá, pessoal. Prazer grande estar aqui com você mais uma vez. Meu nome é Cosme Sérgio. Desta feita, vamos trabalhar com administração, em especial, teoria geral da administração. Beleza? Vamos trabalhar com as escolas de administração de empresas. E dentro das escolas de administração de empresas, nós aprendemos a evolução do pensamento da administração de empresas. Lembrando que no final do século XIX, começo do século XX, nós vamos abordar dois pais da administração de empresas em especial. Lógico, vão existir outros autores que venham a seguir, mas em especial a escola científica de Taylor, e em especial, neste primeiro momento, a gente vai estudar principalmente a escola clássica de Fayol. Beleza? Vamos para o início do nosso trabalho. Acompanhe comigo na tela nosso primeiro slide. Teoria geral da administração. É o campo do conhecimento humano que se ocupa do estudo da administração em geral, não se preocupando onde ela seja aplicada, se nas organizações lucrativas ou não lucrativas. A TGA trata do estudo da administração das organizações. Veja ainda aí no slide que você tem alguém e você tem pessoas indo na mesma direção. Você tem lá o mais escuro, vermelhinho, e pessoas indo na mesma direção. Fechando aqui no quadro, acompanhe comigo. Um pressuposto básico da administração, ou da teoria geral da administração, um pressuposto importante, um pressuposto interessante, é o seguinte: quando a gente fala de administração, a gente diz o seguinte: significa dizer que alguém está debaixo da autoridade. Alguém está debaixo da autoridade de alguém. Naquele slide que a gente estava vendo anteriormente, a gente viu que existia um direcionamento. Existia um em destaque que estava dando aquele direcionamento. Então, alguém dirige, alguém controla, alguém orienta, alguém inspira, alguém ajuda, alguém facilita. Alguém está lá, né, direcionando a empresa para atingir os seus objetivos. Independentemente do tipo de empresa. A administração, como a gente viu no próprio slide, independentemente da empresa, independentemente da organização, seja uma organização com fins lucrativos, seja uma organização sem fins lucrativos, com ou sem fins lucrativos. Tudo bem? Uma coisa muito importante. Dentro daquele slide que a gente viu, que a gente tinha um direcionamento, e a gente vai estudar que direcionamento, que escolas são essas de administração, a gente não pode esquecer uma coisa importante. Administrar significa conduzir a empresa, conduzir a organização, conduzir a empresa até o atingimento de seus objetivos. Moral da história: alguém está conduzindo pessoas e essas pessoas estão indo ao encontro do atingimento dos objetivos organizacionais. Então, a empresa tem um objetivo? Tem. O que ela precisa para cumprir esses objetivos? Pessoas. E dentro desse contexto, as pessoas, sob a direção de alguém, vão fazer com que a empresa atinja os seus objetivos. Aqueles objetivos pré-estabelecidos. Depois a gente fala do processo administrativo, onde esses objetivos serão estabelecidos. Beleza? Próximo slide. Vamos começar a nossa primeira escola, que é a escola ou a teoria científica de Frederick Winslow Taylor. Enfoque.
Aumentar a eficiência da indústria por meio, inicialmente, da racionalização do trabalho operário. Taylor foi o inventor da administração, gestão científica, padroeiro, mentor intelectual do conceito de produção em massa. Fecha aqui em mim. Queridos alunos, muito importante, ênfase da escola científica, aumentar a eficiência. Então, muito importante, quando a gente fala de escola científica, ênfase, tônica principal, aumentar a eficiência. Professor, eficiência é duas abordagens de eficiência. Primeira abordagem de eficiência, rapidez, qualidade, menor custo. Rapidez, qualidade, menor custo. Primeira ênfase básica da eficiência. Rapidez, qualidade, menor custo. Outra tônica básica da eficiência seria o uso adequado dos recursos. Uso adequado dos recursos. Uso adequado dos recursos para gerar eficiência. Uso adequado dos recursos para quê? Para a empresa atingir os seus objetivos, com rapidez, qualidade e menor custo. A gente vai ver que Taylor foi o padroeiro da produção em massa. Foi o mentor intelectual. Ou seja, ele buscava eficiência para quê? Para produzir mais. Para produzir com mais qualidade e no menor tempo e no menor custo. Ele foi o mentor intelectual. A gente vai ver um pouquinho mais na frente que quem coloca realmente essa produção em massa para funcionar, de verdade, em especial no sentido, no contexto automobilístico, vai ser Ford. Mas daqui a pouco a gente fala desse assunto. Beleza? Voltando para o meu slide, acompanhe comigo. Objetivo básico de Taylor: descobrir uma base científica objetiva para conceber e executar trabalhos. A sua ideia era eliminar o acaso ou a adivinhação no modo de execução das atividades. Ao invés dos funcionários e das funcionárias fazerem as tarefas da sua maneira, Taylor queria encontrar o método que fosse melhor para todos. Uma vez analisada a atividade, ela era redesenhada com base nos seus componentes, com inclusão de métodos, equipamentos e tempos padronizados, contando inclusive com tempo para descanso e atrasos inevitáveis. Fecha aqui em mim. Eu vou dar um exemplo para você. Mostra essa parede aqui, ó. Mostra essa parede aqui. Isso, muito bem. Vamos supor que eu sou Taylor e eu quero conceber um método científico para pintar essa parede. Essa parede vai ser pintada da maneira mais adequada, sem acaso, sem adivinhação. Exemplo, eu vou pintar essa parede com um rolo ou eu vou pintar com um pincel? Tudo bem, rolo. Eu pintando a parede com rolo, eu vou pintar na vertical, vou pintar na horizontal ou eu vou pintar de forma lateral? Mesmo escolhendo a melhor forma de usar o rolo, o pincel vai ser usado para fazer os arremates. Exemplo, eu faço os arremates primeiro ou eu deixo os arremates para o final, para depois? Antes de começar a pintar, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, coloco o jornal no chão, eu começo a isolar o teto para a parte de cima não pintar. Moral da história, né? Taylor queria encontrar um método científico para conceber os trabalhos, um método científico para conceber as atividades. Então não é da forma que o operário ou a operária entendem que é a forma mais adequada. Deveria ser o método mais adequado. O método que fosse o método mais eficiente.